Bem-vindos, boa noite aos amigos da internet. E é com muita satisfação que estamos aqui mais uma noite para aprendizado, para trocarmos informações. Então, nós vamos passar algumas informações da casa. Ali na frente, na entrada, tem um quadro com todas as informações dos horários das palestras, né? E nós também temos alguns outros trabalhos que da área social. Então, nós temos atendimento fraterno, sempre antes das palestras, meia hora antes, para quem chega na casa pela primeira vez e queira receber alguma orientação, queira falar de algum problema que esteja passando. Então, essa pessoa será acolhida por um trabalhador nosso que vai instruí-la. Depois, nós também temos de sexta-feira, um trabalho de dependentes químicos. Esse trabalho é voltado para quem está passando por alguma situação de drogas, cigarros, né? Dependência mesmo, de bebida. Então, essa pessoa vem à casa, ou o parente, geralmente são os parentes, né? Os familiares que procuram a casa. Aí eles vêm aqui, assistem a palestra e depois tomam o passe para sair daqui renovados. E nós também temos, de sábado, nós temos aqui uma entrega de lanches, que é feita próxima da Carandiru e Tietê. Então, esse trabalho acontece por volta das 5 horas da tarde. Nós fazemos o lanche, um pão, um leite, um café, e levamos até esse local para essas pessoas que já estão lá, né? Então, eles já formam fila, eles estão já bem sintonizado com a casa, então eles já sabem que naquele horário vai receber aquele alimento que eles necessitam, né? E também a gente leva o carinho, né? Uma palavra, um aconchego, né? Então eles vêm até a gente sentir essa vibração diferente, que faz diferença para eles, né? Nós também temos um outro trabalho, que é das famílias carentes, né, que recebem a cesta básica. Nós estamos em torno de 80 famílias. Elas, todo segundo sábado do mês, que ela recebe essa cesta, e para compor essa cesta, a gente precisa da ajuda de todos, inclusive eu também, né? Todos nós. E nós podemos ajudar, nós vamos falar aqui os alimentos que a gente precisa para esse mês. E sabemos o quanto é importante, né? Porque além do alimento espiritual, nós primeiro precisamos do alimento, né? O alimento nosso, né? O alimento do pão, né? Então, essas famílias, que muitas delas vêm com muitas crianças, muitos idosos que não podem mais trabalhar, então eles vêm necessitados dessa cesta. Então, é muito importante. E para esse mês nós estamos precisando de arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. Então, quem puder ajudar, pelo menos com um item, nós seremos muito gratos, né? E nós também temos, de domingo, nós temos evangelização infantil e mocidade, que acontece junto com a palestra, das 10 horas da manhã. Então, quem souber de alguma criança ou jovem que queira participar, que queira se aprofundar um pouco mais, né, nos ensinamentos, então, nós vamos estar recebendo essas pessoas aqui. Temos também o da gestante, né, trabalho da gestante, que é um auxílio para a mãe e para o bebê, de orientação, de cuidados, que essa pessoa vem aqui e recebe essas instruções, e no final ela recebe o enxovalzinho, né? Então, quem puder também fazer uma doação de alguma roupinha, algum cobertor, para que queira compor essa cesta que vai ser doada no final desse curso, nós agradecemos. Então, agora, acho que só esse aqui os recados que tínhamos para hoje. Já passou dia 25. E nós vamos fazer a nossa agradecimento, né? Então, vamos, quem preferir, fechar os olhos.
sintonizando sempre com o alto, agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos aqui, nessa noite, agradecendo todo esse plano espiritual que já preparou, esse ambiente. Vamos deixando as nossas preocupações lá fora, vamos nos conectando aqui com tudo que vai ser falado aqui, para que tudo que nós viemos buscar, possamos sair daqui melhor, mais fortalecidos. Então, nós estamos agradecidos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos juntos aqui, mais uma noite. Sabemos que somos imperfeitos, porém estamos buscando nos melhorar. E para isso nós contamos com sua colaboração, Pai, com sua ajuda, com a sua misericórdia, para que nós, nesse instante, possamos deixar a nossa mente mais livre, mais conectada com essas informações aqui, o nosso coração menos duro, mais propenso às coisas novas. E assim, conectados com tudo isso, Pai, com essas bênçãos que vêm do alto em nossa ajuda, nós agradecemos tantas coisas que recebemos, desde o pão de cada dia, o acordar, tudo, Pai, tudo que o Senhor nos dá, nossa saúde, nosso trabalho. Obrigado, Mestre, essa oportunidade de estarmos aqui em aprendizado, em dispor do nosso tempo para fazer uma renovação, esse encontro com esses amigos que estão nos mesmos ideais. Nós te agradecemos a todo o plano espiritual aqui presente e ao nosso Mestre Jesus, que assim seja. Então, o tema da noite, relacionamentos destrutivos, olha isso, né? E é do livro Todos Precisamos de Paz na Alma, né? Então, o Amir vai fazer. Seja feliz na sua... Boa noite. Todos bem? Vou brigar com a Sandra, ela só me dá tema difícil, né? É sofrimento, é relacionamento destrutivo. Por que não podia ser relacionamentos construtivos, né? Mas, já que a missão é essa, vamos falar de relacionamentos destrutivos, mas para construir, né? Procurando construir. A gente que é espírita não tem problema de relacionamento, tem? Alguém aqui tem? Não é coisa do pessoal das outras religiões isso? Não, né? Só para descontrair um pouco, vou falar uma coisa que eu falei na outra. Nós fizemos esse tema num outro dia da semana, umas semanas atrás. E eu estava falando que a gente sempre arruma um culpado para os problemas de relacionamento nosso, né? Quando não é a própria pessoa que a gente está se relacionando, é Deus, né, alguém. E eu estava brincando o seguinte, né, que já no mito do Gênesis, lá no mito bíblico, lá do primeiro livro da Bíblia, de Adão e Eva, lá, vocês devem se lembrar, né, a gente precisa entender isso de uma maneira figurada, né, que Deus falou, Adão, comeste do fruto da árvore que eu falei que não era para comer? E ele não assume a responsabilidade, né, ele fala assim, primeiro ele põe a culpa na mulher, ele fala assim, foi a mulher. E depois ele põe a culpa em Deus, ele fala, foi a mulher que tu me deste. Então, a responsabilidade, a culpa faz muitos milênios que ela nunca é nossa. E a gente tem que entender que, durante toda a revelação de Deus para nós, desde o Antigo Testamento, né, que é a primeira revelação, passando pela segunda do Cristo, que brilha no centro das outras duas, e chegando no Espiritismo, que é a terceira, se fala de relacionamento. Mas relacionamento, mas não é só mandamento. Mas se vocês olharem lá os 10 mandamentos, todos os livros ali do Antigo Testamento, estava falando do nosso relacionamento com Deus, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo e tal. E fala também do relacionamento com o próximo. Honrar pai e mãe, não levantar falso testemunho, não é isso? Não cobiçar nada do próximo, não matar, não roubar. Então, ele está falando de relacionamento. Como o próprio Adão, né, que a gente estava dizendo agora. Deus falou, olha, não é bom que o homem esteja só. Né? A gente tem que entender isso de uma maneira mais literária do que literal. Tá?
e ele falou, não é bom que o homem esteja só, vou criar para ele uma companheira. Já dizendo ali que a gente teria que viver em equipe, viver em grupo, viver em relacionamento. E o Cristo, toda a revelação do Cristo, ela fala de relacionamento, né? Poderia citar muitos exemplos aqui, mas eu vou citar um, que é quando ele fala para a gente que a gente deve... Pedro pergunta, né, para Jesus, fala assim, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Né? Até 7 vezes? E provavelmente na mente dele estava pensando assim, nossa, até o estrondoso número de 7 vezes, que é bastante coisa já, né? A gente conseguir perdoar a mesma pessoa 7 vezes. E aí Jesus responde, né? Não, até 70 vezes, 7 vezes, até perder a conta. E aí você vai dizer para mim, mas está falando de relacionamento, de pessoas com quem você tem relacionamento? É só você pensar o seguinte, será que a gente vai conseguir ter a necessidade de perdoar tantas vezes alguém que não seja do nosso relacionamento íntimo? Será que alguém que te vê de vez em quando, será que alguém com quem você tem contatos esporádicos, muito raros, será que ela vai cometer erros contra você tantas vezes? Ou que ela vai ter que nos perdoar tantas vezes? Então para mim é muito claro aí que Jesus está falando de relacionamento. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, fala de relacionamento o tempo todo. Fala do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com o mundo e do relacionamento entre os espíritos, entre nós, né, que somos espíritos encarnados, quando estamos aqui, quando estamos lá. Encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos para melhorar a nossa capacidade de relacionamento com Deus, conosco e talvez até principalmente conosco mesmo, mais até do que com o outro. Porque normalmente quando a gente tem problema de relacionamento com o outro, é porque a gente não sabe lidar com a gente mesmo. Nós nos surpreendemos muitas vezes com as reações que nós temos em algumas circunstâncias. E isso nos mostra que nós não temos ainda pleno conhecimento do que somos. E isso, uma pessoa sem autoconhecimento, tem muito mais tendência de construir um relacionamento destrutivo do que alguém que se conhece bem. Porque alguém que se conhece bem não tem tanta necessidade de reparar nos defeitos do outro. Quando nós reparamos muito nos defeitos do outro, normalmente nós estamos tentando fugir dos nossos, né? Até nós vimos uma brincadeira do nosso amigo Haroldo Dutra, que ele fala assim que tem um monte de gente que quer evoluir numa ilha deserta, né? Quer evoluir numa montanha, lá no alto de uma montanha onde não vai ver ninguém. O outro quer evoluir numa ilha deserta, né? Sem ver ninguém. Mas por que você quer ir para a ilha? Ah, eu estou cansado de maldade. Assim, bom, então você vai lá para a ilha deserta e vai ficar sem ver a maldade dos outros. Vai ficar só com a sua. Então, se a gente foge do convívio com o outro, a gente foge da maldade, da dele, mas não da nossa. Né? Porque cada um de nós carrega o seu inferno e o seu céu para onde for. A gente ficou durante muitos séculos vivendo uma ilusão de que o reino de Deus, né? O reino dos céus, o reino de Deus, de que tanto fala Jesus, seria um lugar. Né? Seria um lugar. Algumas religiões mostram isso de uma maneira muito física, muito material. Outras mostram de uma maneira até um pouco espiritualizada, mas sempre associadas a lugares. E se é que os lugares têm alguma coisa a ver com isso, eles têm por consequência. Ou seja, não é ir para um lugar de felicidade que vai nos tornar felizes. O raciocínio é o oposto. É sermos felizes por dentro, aprendermos a lidar conosco, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, aprendermos a ser pessoas mais dóceis, pessoas mais alegres, mais felizes com a vida, vai nos habilitar a habitar lugares melhores. Ou seja, é consequência. Né? Uma vez me perguntaram, não sei se foi aqui, no final de uma palestra, também daqueles temas tristes que a gente tem que falar, aí a pessoa vem me perguntar, fala assim, não, vocês falam que não existe lugares criados para o sofrimento e tudo, como é que o pessoal fala nesse negócio de vale dos suicidas, vale dos réprobos, vale disso, vale daquilo? Se Deus fosse bom, eu não criaria uma coisa dessa. E aí a minha resposta é exatamente essa, mas Deus não criou nada disso.
Esses lugares existem pela consequência dos pensamentos das pessoas que por afinidade lá se reúnem. E por isso que eles são daquele jeito. Não é que Deus criaria um lugar ruim para jogar as pessoas de jeito nenhum. Deus permite que as pessoas se reúnam por afinidade e permite que elas façam os lugares à sua imagem e semelhança. Como nós fazemos os nossos relacionamentos à nossa imagem e semelhança. E aí eles podem ser destrutivos ou construtivos. A depender da semente que a gente rega neles. Porque todo relacionamento tem pontos bons e outros não tão bons. Qual que vai se desenvolver mais? Aquele que a gente adubar, regar, cuidar, podar em volta, cuida com todo carinho. Esse é que vai se desenvolver. É o lado melhor das coisas. É o lado que a gente mais cuidar, mais regar. Né? Se eu não me engano, o Chico Xavier que falava isso, que é como se a gente tivesse 2 cachorros dentro da gente. Né? Um cachorro muito bravo e um muito manso. E qual que vai se desenvolver mais? Aquele que você alimentar mais. Está na nossa escolha. Está no nosso livre-arbítrio. Até isso. Né? Deus respeita o nosso livre-arbítrio até nisso. E aí, às vezes, a gente se pergunta, mas por que a vida em família, a vida em grupos, né? A gente pode entender aí famílias como vários tipos de grupos. Né? O grupo do Centro Espírita, o grupo do nosso trabalho, onde a gente passa muitas vezes mais horas do que a gente passa em casa com a família. Então, às vezes, os relacionamentos no trabalho se tornam muito intensos, né? Nos dois sentidos, tanto no sentido bom quanto no sentido mal. A gente fala, mas por que a gente tem que ficar junto? Justamente para aprender a lidar. Fala assim, não, mas espera aí, como para aprender a lidar? Para aprender a lidar com eles? Então, não. Aprendendo a lidar com eles, sem viver brigando com todo mundo, a gente acaba aprendendo a lidar com a gente mesmo. Porque os defeitos que a gente muitas vezes não consegue ver na gente, a gente vê no outro. Esses defeitos saltam aos nossos olhos quando nós olhamos para o outro e nos incomodam. E aí a gente entra num trabalho aí que muitas vezes requer muita energia nossa, de aprender a lidar com aquilo. E aprender a lidar com aquilo não quer dizer necessariamente viver cedendo para o outro. Aprender a lidar com aquilo muitas vezes pode dizer assim, olha, eu gosto dele ou dela, ou desse grupo, apesar desse problema. Apesar desse problema. Porque esse problema, se a gente muitas vezes for olhar bem, ele é pequeno, perto de todas as coisas boas que aquele grupo tem pra gente. Basta a gente pensar o seguinte, você é convidado hoje para uma festa. Uma festa, sei lá, com 50 pessoas, na casa de alguém que você gosta muito, mas você sabe que vai estar lá aquela pessoa que você não topa de jeito nenhum. Uma pessoa. As outras 49 são maravilhosas, mas tem aquela uma. Eu não desejo o mal dele, mas bem que eu vou ficar feliz se ele sofrer, né? Não é assim que a gente pensa às vezes. E aí falta um mês para a festa. Em quem que a gente pensa mais? Nas 49 ou naquela uma que a gente não gosta? Naquela uma, não é? Ele acaba pesando mais para a gente do que as outras 49 que são maravilhosas. E isso é uma escolha nossa. E aí sabe o que pode acontecer? Ele também sabe que a gente vai, também não topa a gente, ele falta na festa. E a gente vai na festa, a gente passou um mês sofrendo, a gente foi lá pronto para revidar qualquer... Não, se ele falar isso, eu vou responder aquilo, se ele fizer tal coisa, eu vou dar na cara dele, se ele fizer tal coisa, eu vou responder assim, assado, e a gente está prevenido para aquela guerra. Só que a pessoa não está lá. E aí o que a gente faz com essa raiva toda que a gente levou destinada para ele se ele não está lá? Joga no estômago, não é isso? Joga na corrente sanguínea, né? Cria problemas físicos, problemas emocionais, cria más companhias espirituais, né? Que já ficam prontas ali para lutar junto com a gente. Né? E aí a gente pergunta, foi o outro que fez isso para a gente? O outro nem apareceu. Fomos nós mesmos. Por isso que eu digo que a gente tem que aprender primeiro a lidar com a gente. Amir, mas você está dizendo que para aprender a lidar comigo mesmo, eu tenho que ser solitário? Não, eu não estou dizendo isso. Pelo contrário.
Porque ficar com o outro nos ensina a lidar com a gente mais rapidamente. Pode ver que muitas das pessoas mais difíceis de lidar que você conhece são pessoas que vivem sozinhas. Então viver sozinho definitivamente pode não ser a resposta. Algumas são maravilhosas, mas aí talvez estejam num outro nível, né? Divaldo Franco, Chico Xavier e tal, são pessoas que não se casaram, não tiveram relacionamentos para poderem ter relacionamentos mais universais. Não precisaram desse relacionamento de lixa, né? Que a gente tem que ficar lixando o outro todo dia. Por que eu digo que ficar sozinho talvez não seja a resposta? E que também talvez não resolva. Por quê? A solidão que é o problema, né? Muitas pessoas se queixam disso. Nós que fazemos trabalho no atendimento fraterno, aqui como a Sandra, né? Em outra casa eu faço, né? Muitas pessoas chegam sofrendo porque se sentem solitárias. E se você parar para ouvi-las, elas não vivem sozinhas. Se relacionam com muitas pessoas, algumas são casadas, têm vários filhos, né? E aí nós concluímos que o problema da solidão não é a solidão que nos cerca, é a solidão que talvez nos habite. Que essa é difícil, né? Porque a gente pode estar num show de rock lá com 5.000 pessoas e se sentindo extremamente sozinho. Porque falta o quê? Falta relacionamento, falta ligação com essas pessoas. Agora, ou seja, essa é a solidão que habita. Como nós podemos estar sozinhos num lugar qualquer, sozinhos, fazendo nosso trabalho, vivendo um pouco sozinhos e tudo, e plenos de nós mesmos? A pessoa está sozinha, né? Existe uma solidão que a cerca, mas não existe uma solidão que a habite. E se essa pessoa consegue não se sentir sozinha, apesar de uma eventual solidão que possa cercá-la fisicamente, quando a companhia do outro lhe chega, ela é uma alegria. E não a satisfação de uma necessidade para tapar um buraco que existe na alma. Percebem que existe uma diferença? Quando nós procuramos cultivar um relacionamento, muitas vezes a gente escuta isso, né? Eu lá no atendimento escuto muito isso. Falo assim, eu estou muito triste, eu estou muito em depressão, estou isso, estou aquilo, porque eu perdi um relacionamento que me completava. Essa pessoa foi embora e era ela que me completava. E aí a gente não pode dizer individualmente. As coisas que nós falamos aqui têm um peso relativo. As coisas que nós falamos individualmente para cada pessoa, quando ela vem nos contar uma coisa que talvez ela não conte para mais ninguém, tem um peso muito maior. Então a gente não pode dizer individualmente o que a gente vai dizer aqui. Mas coletivamente nós podemos dizer o seguinte, que não é que a pessoa a completava, a pessoa a impedia de ver o buraco que existia dentro do coração dela. E ela muitas vezes impedia a outra de ver o buraco, né, de perceber o buraco também que existia na alma da outra. Porque Deus não criou pessoas para serem incompletas. Se vocês forem lá no livro dos Espíritos, vão ver lá. Que existe eu não lembro exatamente os termos, mas fala ali, existem almas gêmeas, existem almas criadas para uma união fatal e definitiva entre essas duas almas? Kardec perguntou, né? Entre as milhares de perguntas que ele fez, sábias que ele fez para os espíritos, mais sábios ainda. E eles respondem, não existe união fatal e particular entre duas almas. Porque Deus não criou metades de almas. Deus criou almas individuais. Espíritos, né? Deus criou espíritos individuais. Então eles não são metades que precisem de uma outra metade para se completar. Isso significa o quê? Que os nossos relacionamentos, primeiro, eles não são com uma pessoa, com aquela cara metade, com aquela alma gêmea, com aquela coisa que a gente escuta. Né? Eles são com a humanidade toda. Essa pessoa, que a gente fica um certo tempo nessa encarnação, um certo tempo com outra na outra encarnação, um certo tempo coletivamente com outras pessoas em outra, são para nos ensinar o que é o amor universal. Porque aprendendo a lidar com essas pessoas diferentes, que são uma pequena amostra da humanidade toda, não é isso? Na humanidade toda você vai ter gente fácil, gente difícil de lidar, gente segura, gente insegura, gente mais proativa, gente mais passiva, gente mais introspectiva, gente mais expansiva. Mas você não precisa aprender
a conviver com cada uma dessas individualidades. Porque a hora que você aprende a conviver bem com um grupo de pessoas que são uma amostra do todo, você aprendeu a conviver com a humanidade toda. Leva várias encarnações, mas é para sempre. Pode gerar algum sofrimento, mas o sofrimento é temporário. E os efeitos benéficos disso são para sempre. Muitas vezes, né, a gente atende pessoas mais jovens, a gente fica até tocado, né? Quando chega lá uma pessoa de 18, 17 anos, que namorou lá 1 ano, 2 com a pessoa e perdeu. Ou às vezes até uma pessoa até um pouquinho mais madura que fala assim, meu Deus do céu, meu casamento não é mais aquilo. Eu estou casado, ela tem aquela crise dos 7 anos, né, que todo mundo fala. Eu sou casada há 7 anos e não é mais a mesma coisa. Mas como não é mais a mesma coisa, né? Você vai perguntando, vai dando corda. E a pessoa fala, porque no começo, nos 2 primeiros anos, existia uma paixão. Ele me ligava 40 vezes por dia. Eu fazia lá o prato que ele gostava 5 vezes por semana, o mesmo prato. 5 vezes por semana. Enfeitava a mesa com flores. Aí agora ele me liga aí, quando liga para reclamar que o boleto lá do cartão veio alto demais. E você faz o prato lá que ele gosta? Não, esquento antes de ontem lá, eu congelo em 4 porções, ele que coma a semana inteira. Não é assim? Ele que coma a semana inteira. E aí você vai percebendo que, e uma coisa que a gente tenta explicar, que nós vamos tentar explicar aqui também. O relacionamento de um casal, seja um casal hétero, seja um casal homossexual, qualquer tipo de relacionamento, até relacionamento de amigo é um pouco diferente. Mas especificamente o relacionamento conjugal, o relacionamento entre casais e tudo, ele tem que sofrer uma certa modificação. Porque não dá para, primeiro, né, nessa fase aí que o cara liga 5 vezes por dia, que um não pode viver sem o outro e tudo, é uma espécie de febre, não é? Se isso ficasse a vida inteira, a pessoa fica doente. Porque o corpo não aguenta fisicamente essa efervescência de hormônios, esse monte de substâncias desordenadamente circulando. E aí o que acontece? Depois que passa aquela fase da paixão, a coisa dá uma estabilizada e muitas vezes a coisa dá uma degringolada. E aí não é o que deveria acontecer, porque nesse momento ele deveria dar o quê? Uma modificada. Como uma modificada? Você está querendo dizer que a coisa tem que ficar menos física? Ela tem que ficar menos física. Porque isso é a sabedoria da vida. Você não tem o mesmo nível de hormônio aos 50 que você tinha com 20. Você não tem o mesmo nível de hormônio aos 80 que você tinha com 50. E isso faz com que as coisas materiais vai ficando cada vez mais fácil resistir ao pecado como é que chama? Da luxúria, não é isso? Isso vai ficando cada vez mais fácil. Mas os relacionamentos têm que acompanhar essa evolução. As coisas têm que ser transformadas, as coisas têm que brotar dali daquele relacionamento que aparentemente esfriou um pouco, tem que brotar um relacionamento mais puro, mais elevado, um relacionamento talvez até mais fraterno. Olha que engraçado. Logo no começo ali da missão dos 3 anos finais ali da vida de Jesus aqui, quando encarnado entre nós, o primeiro, entre aspas, milagre ali, que a gente tem notícia no Novo Testamento, não é aquele que ele transforma água em vinho? Será que ele não quis mostrar um símbolo ali para nós? Porque olha o que acontece. Durante uma festa de quê? Casamento. Acabou o vinho. O que simboliza o vinho? Simboliza uma coisa, né, mais elaborada, uma coisa de prazer, uma coisa que todos gostam. E aí ele fala, né? A mãe dele fala, tragam água aí, façam tudo o que ele vos disser. Já estava dando um ensinamento para nós, para o resto da humanidade. Né? Façam tudo o que ele vos disser. Ele manda trazer os jarros ali de água, não é isso? Ele pega aquela água ali sem gosto, sem cheiro, sem nada, e ele transforma a água num vinho de primeira qualidade. Muito melhor do que o vinho inicial. Vocês pararam para pensar nisso? Que o vinho que Jesus transformou ali na festa de casamento era um vinho muito melhor do que o inicial, porque as pessoas falaram, nossa,
Normalmente nas festas a pessoa serve primeiro o bom vinho, e aí quando está todo mundo já bêbado, serve o vinho vagabundo que aí ninguém percebe, não é isso, amém? Serve o vinho vagabundo que aí está todo mundo bêbado e ninguém percebe. Mas vocês fizeram o contrário. Olha como uma coisa que parece até meio bobinha, transformou água em vinho. Vira a página, passa para a próxima. Olha quanto ensinamento. Os ensinamentos do Evangelho nunca são tão superficiais quanto eles podem parecer à primeira vista. Ele faz essa transformação dentro de um casamento, dentro de uma festa de casamento. O vinho resultante da transformação feita pelo Cristo é um vinho de qualidade muito melhor do que o vinho inicial, que era de quem? Não era do Cristo, era o vinho das pessoas. Isso significa que no teu relacionamento conjugal, de amizade, qualquer relacionamento que tiver na tua mente agora, se você colocar o Cristo nesse relacionamento, ele vai se transformar num vinho de primeira qualidade. O casamento que a gente vai envelhecendo, eu sou casado há 15 anos. Rápido, senão apanha depois, né? 15 anos. Para contar rapidinho. Vamos fazer 15 anos agora. Não é exatamente a mesma coisa do que no começo. Lógico que não. A gente vivia se agarrando em tudo que era lugar. Hoje é uma coisa muito mais pura, é uma coisa que, para mim, é muito mais prazerosa. Porque é uma coisa que faz bem, talvez, muito mais para a minha alma do que para o meu ego. O casamento, o namoro, o que for que é levado pelo ego, vocês percebem essas duas instâncias que nós vivemos aqui, ligadas entre elas? Nós somos um espírito encarnado, né? Uma alma encarnada. E nós estamos transitando a cada momento entre as coisas do espírito e as coisas do ego. Isso está muito claro lá nos livros do Divaldo com a Joana de Ângeles. Quem quiser se aprofundar nisso, tem dezenas de livros sobre isso. Mas basicamente diz o seguinte, olha, essa personalidade que você vive agora, né? Se você é homem, se você é mulher, se você é branco, se você é negro, se você é gordo, magro, pobre, rico, a profissão que você não interessa, isso é o ego. Isso é a personalidade atual. Isso está profundamente ligado ao ego. A tua essência não é isso. Em essência, nós não somos homem, não somos mulher, nem gordo, nem magro, nem baixo, nem alto, nem nada disso. Nós somos espíritos. O começo do relacionamento, ele é muito guiado pelos desejos do ego. Por isso que ele tem que fazer essa migração da água para o vinho, né? Se transformar num vinho de primeira qualidade, fazer essa transmutação do sentimento, para que ele se transforme num relacionamento mais das coisas do espírito do que das coisas do ego, que são da matéria. O espírito tem vontade, a matéria tem desejo. O ego tem desejo. Mas é coisas que eu sinto, tá? Só que sentir pode ser sensação e pode ser sentimento. Infelizmente, nós usamos a mesma palavra para duas coisas muito diferentes. Eu estou sentindo isso pela pessoa. Olhe para o que você está sentindo. Faz parte do autoconhecimento. Conhecer os seus sentimentos ou as suas sensações. O que eu estou sentindo pelo outro? É uma sensação ou é um sentimento? Se for uma sensação, ela vai passar em poucos meses. Se for um sentimento, talvez ele nos prepare para uma construção maior. Que é essa a finalidade do casamento, do relacionamento, do namoro, como queiram. É nos preparar para uma coisa maior. É nos fazer dar contas das pequenas coisas do dia a dia, para que possamos saber lidar com as grandes. Essa frase lembra alguma coisa para vocês? Servo bom e fiel. Agora que foste fiel nas pequenas coisas, eu vou te colocar sobre as grandes. Vocês lembram disso? Parábola dos talentos? Dos talentos. Então, essas coisinhas que nos irritam tanto, é porque ela não fez o ovo com a gema mole do jeito que eu queria. E ele não pendurou a toalha ficou molhada em cima da cama pela 10ª vez na semana. São coisas grandes ou são coisas pequenas? Você não vai lembrar delas daqui 1 ano ou 2. Talvez daqui 1 dia ou 2. Mas você vai se lembrar das construções que você fez. Então, como é que eu faço para os meus relacionamentos serem construtivos e não destrutivos? E isso, agora falando de todos os relacionamentos.
o remédio é o mesmo para tudo. Autoconhecimento, ou seja, estudo de todas essas, do que isso gera na gente. Estudo das nossas reações, dos nossos sentimentos. Procurar saber se está tendo uma sensação, né? Isso que está sentindo. Se é uma sensação ou se é um sentimento. Isso tudo vai construindo autoconhecimento. E mais importante até do que o autoconhecimento, Evangelho de Jesus Cristo. Porque o autoconhecimento não evangelizado não serve para muita coisa. Talvez possa ser usado até para o mal. Mas o autoconhecimento evangelizado... Ah, mas é o Evangelho segundo o Espiritismo, você está falando? Pode ser, eu adoro o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas pode ser o Evangelho da maneira como os interpretam os católicos, os protestantes, qualquer jeito. Desde que seja o Evangelho de Jesus Cristo. Porque aquele, da maneira que ele deixou para nós, é o código de ética que vale em todos os cantos do universo. Se você for num planeta a bilhões de anos-luz daqui, os ensinamentos que Jesus deixou para nós no Evangelho valem lá. Porque são leis universais, são leis que Deus colocou no universo inteiro. Toda a criação está sujeita às mesmas leis. Então o espírito evangelizado ele pode ser levado para morar em outro planeta e ele não vai ter problema nenhum, porque as leis são as mesmas. Então é o autoconhecimento e o Evangelho do Cristo no coração. Ou seja, identifica hoje o que destrói, o que constrói, e deixa o Evangelho entrar no teu coração e te curar. O Evangelho que o Cristo deixou para nós não é um livro que ele aprendeu de alguém, anotou tudo e veio trazer para nós. É da experiência de bilhões de anos de evolução que ele passou, assim como nós estamos passando, funcionou para ele, funcionou para todo mundo que aprendeu e colocou dentro do coração, dentro da alma, e ele veio trazer para nós, assim, de presente. Que ele te abençoe, ilumine o seu autoconhecimento, e oriente cada uma das suas escolhas. Então agora começou o momento para que a gente possa fazer alguma colocação, alguma pergunta. O tema é vasto, hein? Olha, acho que tem muita gente com dúvida ainda. Essa palestra dá para falar o dia inteiro, né? Sobre esse tema. Almir, eu vou começar. Ah, você quer falar? Depois eu queria perguntar uma coisa. Boa noite a todos, boa noite a mim. Boa noite. Muito interessante nesse tema. Podemos dizer que o relacionamento com nós mesmos é tão importante ou até mais importante que o relacionamento com o nosso próximo? Eu costumo dizer que sim. Pelo seguinte, né? Tem muita gente que tem um bom relacionamento com o outro, mas vive um inferno pessoal quando está sozinha. Você pode ver, tem muita gente que não suporta ficar 5 minutos sozinha. Né? Tem gente que precisa comprar uma aspirina na farmácia da esquina. Se ela não consegue alguém para ir com ela, ela já fica, massa, eu vou ter que ir sozinha. Porque a hora que nós estamos sozinhos, nós ficamos sozinhos conosco mesmos. A gente não consegue se livrar da gente. E a gente muitas vezes quer alguém para nos distrair da gente mesmo. E a gente não se olha. Então o que acontece? Tem muita gente que tem um relacionamento que você olha e fala assim, nossa, ela se dá bem com todo mundo. E aí pode ser enganoso, porque tem muita gente que, por que ela se dá bem com todo mundo? Ou porque ela obedece tudo que todo mundo fala, concorda com tudo, está tudo muito bom e ela se anula. E aí esse relacionamento parece muitas vezes bom, mas ela está se anulando e não é esse o caminho. Se anular para se relacionar bem com o outro não é o caminho. Porque se a gente precisa se anular para se dar bem com o outro está exercendo uma posição de domínio e nós estamos exercendo a posição de escravos. Agora, e aí eu vou entrar na tua resposta à tua pergunta. Se você aprende a lidar bem com você, você se conhece, você não se surpreende tanto com as suas reações. Você não é nem arrogante a ponto de se achar melhor que todo mundo e nem se anula a ponto de se achar pior que os outros, ou seja, tem uma autoestima realista e adequada. Por que eu digo realista? Porque tem gente que fala, minha autoestima é muito boa,
Só que eu me acho melhor que todo mundo. Aí também não é esse o caminho. Se eu realmente sou simplesmente o que eu sou, e eu aceito isso que eu sou, embora esteja tentando evoluir a cada segundo, porque essa é a chave da evolução, né? É você tentar evoluir a cada segundo, mas sem ter raiva do que você é. Sem deixar de aceitar o que você é. Você é o que você conseguiu ser até agora. Ah, mas amanhã eu quero ser melhor. Ótimo. Mas isso não quer dizer que você tem que não gostar do que você é hoje. Você tem que gostar muito do que você é. Você é o resultado de uma criação divina. Você é o resultado de experiências milenares. Você é o resultado de coisas que você venceu e não de coisas que você perdeu. E você vai ser melhor ainda. Você é melhor do que você sempre foi. E a semana que vem você vai ser melhor do que hoje. Né? Se a gente cuidar só para não estacionar, a gente vai ser cada dia melhor. E se a gente aprende a ter essa autoestima adequada, sabendo lidar cada um consigo mesmo, a gente está apto a conseguir um relacionamento construtivo. Porque a gente não tem mais buraco para fechar. A gente está pleno. A gente não é mais aquela metade procurando a outra metade para juntar e mais ou menos equilibrar. Não é isso. A gente aprende a lidar consigo mesmo, a gente constrói uma autoestima adequada, com humildade e com autoestima ao mesmo tempo, e aí a gente está pronto a conseguir um relacionamento que vai ficar conosco não porque temos necessidade cada um de escorar o outro para o outro não cair, mas porque está sobrando felicidade e você quer compartilhar essa felicidade com o outro. E aí você dá a sua felicidade um pouco para ele, ele dá um pouco da felicidade dele para você. E a presença do outro, quando ela ocorrer, ela vai ser uma alegria. E não a satisfação de uma necessidade que sem ela a gente não ficaria bem. Ela vai ser uma alegria. Porque são duas pessoas plenas se somando. Não são duas metades procurando se escorar uma na outra. Então, eu penso realmente assim. Aprender a lidar conosco é o primeiro passo para a gente ter relacionamentos construtivos com os outros. Respondi? Respondi? Beleza. Tem uma outra pergunta aqui do seu Lourenço. Boa noite, seu Lourenço. Boa noite, Lourenço. E da Maria Leia. Ele é de São Luís do Maranhão. Aí ele pergunta assim: boa noite, Amir, um forte abraço a todos os presentes. Para você também, Lourenço. Amir, geralmente os indivíduos que valorizam mais o outro do que a si não possuem amor próprio. Aí está a razão e o perigo nos relacionamentos destrutivos. Nos relacionamentos destrutivos, uma pessoa que se torna dependente da outra, a colocar acima de tudo e se sentir incapaz de viver sem ele. A ideia de ser abandonado causa um enorme medo e a pessoa faz de tudo para que isso não aconteça, desde mudar seu jeito e até aguentar humilhações. Acho que é um comentário, né? Não é nenhuma pergunta, né? Tá meio que complementando, né? O que a gente já falou, né? Perfeito, é isso mesmo. E exatamente com relação a isso, eu queria também perguntar, porque tem gente que se relaciona com o outro e ela, às vezes, tem um pai que já humilhava, já batia, e aí se relaciona com outro que é muito parecido ao que o relacionamento que tinha com o pai ou com uma outra pessoa. Então, ela procura relacionamentos iguais e nunca consegue um relacionamento melhor. Sempre conflitante, né? E como que a pessoa deve... A minha pergunta é essa: como que a pessoa deve se procurar ajuda para se melhorar, para sair desse conflito com ela mesma, né? Um deles é conhecer a si mesmo, você acabou de falar, né? Eu acho que o equilíbrio é uma coisa muito boa, né? Porque assim, a pessoa tem que se cuidar em todos os sentidos, né? Por exemplo, uma coisa muito boa que cuida do nosso lado espiritual, né? E também emocional, é a doutrina espírita, o evangelho. Dependendo das coisas que a pessoa traz de infância, algumas visitas aí por um tempo a um psicólogo, a alguém que possa fazer uma psicoterapia, falar cura, né? O palestrante muitas vezes ele melhora quando ele está falando, porque ele põe muita coisa dele também para fora, né? O primeiro que recebe ajuda, quem está ouvindo primeiro aqui o que eu estou falando sou eu, né? O primeiro que recebe ajuda somos nós,
que a gente precisa falar para a gente mesmo para ver se a gente aprende. Então, assim, o emocional muitas vezes tem problemas de infância que a pessoa, se fizer algumas visitas, aí fizer uma psicoterapia, alguma coisa assim, com um profissional adequado, qualificado, pode acelerar muito esse processo. Que sem isso pode demorar muito. Né? Porque o que acontece? A gente estava falando de autoestima. Pessoas com relacionamentos destrutivos, na grande maioria dos casos, são pessoas com autoestima muito baixa. Né? Aí fala assim, nossa, mas como? Eu conheço fulano que ele não tem autoestima baixa, porque ele é metido demais. Falo, não, mas isso é uma defesa, são coisas diferentes. Né? Muitas vezes a pessoa que se apresenta da maneira mais arrogante e tudo, ela está se sentindo com a autoestima dela lá embaixo. E aí o que ela procura fazer? Abaixar os outros, né? Colocar os outros numa posição inferior, para que ela possa se sentir um pouco menos inferior do que no íntimo dela ela se sente. Né? Então, muitas vezes, a mais alta arrogância revela uma baixa autoestima, pungente. Né? Então, assim, cuidar da nossa autoestima vai nos colocar relacionamentos melhores, mas sem arrogância, com humildade. Tratar a nossa autoestima bem. Né? Conseguir nos aceitar, né? Embora procurando evoluir a cada minuto, mas com autoestima em ordem. Quem não tem uma autoestima em ordem, dificilmente vai conseguir construir um relacionamento maduro, né? Um relacionamento que resista às intempéries. Né? Porque as intempéries vêm. Né? Então a gente tem que regar a semente, adubar e tudo para que a árvore tenha raízes fortes para quando a intempérie vem ela não tombar. Né? Não adianta querer plantar a semente no meio da intempérie. Ela tem que ter sido plantada nos tempos em que as coisas estão um pouco mais tranquilas. Né? Alguém mais gostaria? Oi. Você falou muito do relacionamento do homem atual encarnado. Uhum. Agora, nós somos espíritos. Né? Os espíritos têm outro tipo de relacionamento. Né? Eles vão reencarnar em outras vidas, em outros lugares, né? Em outras posições. Né? Quer dizer, vão ter outros relacionamentos, né? Isso. Para a grandeza dele, a instrução desse Aprimoramento, né? O melhoramento desse espírito, né? Aí já é um pouco diferente o relacionamento do espírito e o relacionamento do homem. Foi até bom que o senhor falou nisso, porque assim, uma coisa que às vezes faz o espírito sofrer no plano espiritual é que ele chega no plano espiritual tão dominado pelo que ele era na matéria, pelo que a gente chama do ego, né? Com muitos desejos físicos, né? O desejo das satisfações físicas, das gratificações físicas, e ele muitas vezes, meio iludido da sua verdadeira essência, ele quer essas coisas da mesma maneira no plano espiritual. E no plano espiritual elas realmente são diferentes. Quem já leu o livro Nosso Lar, se lembra muitas vezes do problema da alimentação. Vocês lembram desse pedaço? Que o pessoal chega lá no plano espiritual, quer comer costela, né? Quer comer picanha. Ninguém quer saber muito do caldo reconfortante lá que tem, né? Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente tem que entender a diferença entre o desejo e a vontade, entre a sensação e o sentimento. Porque as sensações, elas são uma coisa muito própria do corpo, tanto do corpo físico quanto do perispírito, do corpo espiritual. Só que tudo isso vai se transformar, vocês concordam? Que esse corpo não é eterno e o nosso perispírito vai mudar. Ele vai ficar mais luminoso, vai ficar mais leve. Isso quer dizer que as sensações vão mudar. O espírito evoluído não tem as mesmas sensações do que um espírito preso à matéria. Kardec perguntou uma vez, isso está na Revista Espírita, não vou me lembrar que ano, perguntou para um espírito lá, assim, você tem, se eu não me engano, não está na Revista Espírita não, alguma coisa com Bittencourt Sampaio, se eu não me engano, um livro do Chico Xavier, eu acho.
E aí perguntam lá para ele, falam assim, você, Bittencourt Sampaio, é um espírito da mais alta categoria. E fala assim, você tem corpo como eu, assim? Você tem essa forma igualzinha a minha? Não mais. Você escuta? Eu todo escuto. Ah, você não escuta por um ouvido como eu? Não. Eu todo escuto. Mas você me vê? Eu todo vejo. E no livro dos Espíritos fala assim, falta para vocês um sentido. Não tem algumas coisas lá que as respostas falam assim, olha, por enquanto é isso que dá para responder para vocês, se contentem com isso agora. Em um outro pedaço ele fala, falta para vocês um sentido. Ou seja, não dá para apreender com sentidos puramente físicos e pouco desenvolvidos que a gente tem ainda dentro do corpo, todas as coisas do espírito. Dá para a gente conceber muitas delas pelo pensamento, mas não dá para a gente, com esses sentidos grosseiros, abarcar tudo que tem no plano espiritual. As sensações no plano espiritual são muito diferentes. E, portanto, as relações no plano espiritual também têm que ser diferentes. Não dá para querer se relacionar de uma maneira tão física, tão imediatista, como a gente se relaciona aqui. Os relacionamentos no plano espiritual visam muito mais o sentimento do que a sensação. Visam muito mais as coisas eternas do que as coisas passageiras. Né? Eu acho que é isso. Respondi isso, Amir? Mais ou menos? Pode complementar, seu Amir. Que o espírito vai ter outras vidas. Isso. Pode viver em outros planetas, em condições completamente diferentes daqui, né? Então vai ter outro tipo de relacionamento, isso. Né? É isso que eu... Perfeito. É isso aí. Obrigada, amigo. Obrigado. Bom, ele vai ficar aqui. Falei demais, né? Ó, Ah, mais de 9 horas. Mas isso aqui merecia umas 3 palestras no mínimo. Obrigado. Então vamos agora nos preparando para doar. É esse momento que nós vamos compartilhar dos nossos sentimentos, depois de tanto receber. Vamos elevando mais uma vez o nosso pensamento a todo o nosso planeta Terra, a todos nós, humanos que somos, que estamos nos mesmos problemas, que nós possamos compreender melhor o que viemos aqui fazer, compreender melhor quem somos, como estamos. Vamos compreender a nossa situação, pedir ajuda quando necessário, para que nós possamos nos entender melhor, renovando todo esse nosso sentimento, tão pequeno ainda. Quando aqui foi falado que nós estamos com várias encarnações já vividas, quantas coisas nos vai à nossa mente nesse instante, tantos aprendizados que já tivemos e que ainda estamos engatinhando com tantas dificuldades para nos relacionar. Que nós possamos nesse instante lembrar primeiro de nós, que estamos aqui aprendendo, lembrar também nesse momento dos nossos parentes, nossos companheiros, os nossos vizinhos, amigos, que estão também na mesma situação, querendo entender como compartilhar de tudo isso, como viver melhor. Então aqui nós estamos, pedindo a ajuda do plano espiritual, para que nós possamos
entender, ler mais a respeito, sentir o que está acontecendo conosco, dar o melhor de nós. E assim, Pai, nós estamos aqui, uns ajudando os outros. E é nesse momento de vibração que vamos agora lembrar também de todos que estamos aqui, que a gente possa vibrar uns pelos outros. Afinal de contas, estamos convivendo uns com os outros. Então vamos vibrar uns pelos outros aqui, cada um com suas dificuldades, mas nós estamos lutando para melhorar. Então vamos vibrar amor, vibrar boas energias, condições para que a gente possa entender-nos melhor, para que a gente possa sair dessa coisa tão pequena que nós estamos vivendo. Vamos fazer um amor maior, né? Sentir esse amor maior que vem do alto, que vem dos ensinamentos do Pai, que nos torna tão grande, que nos torna melhores. E é assim, Pai, que nós estamos pedindo que o Senhor nos abençoe, nos conforte, e assim saímos melhor daqui, desse estudo dessa noite. Eu tenho certeza disso, porque o nosso coração está confortado com essas palavras, e assim, procurando nos conhecer melhor, nós vamos poder ajudar mais. E obrigado por todos os amigos espirituais que estão conosco aqui nessa noite, vibrando também por nós. E que assim nós possamos continuar a nossa caminhada de luta, caminhada nunca de desistir, sempre avante, de sabermos um pouco. Cada dia um passo de cada vez, mas nunca desistir. Obrigado, Mestre, por esse momento dessa noite. Que assim seja. Agora nós vamos passar, então, para os passes. Então, primeiro os passes magnéticos e depois os passes... esqueci a palavra. Espirituais. Olha como falha, tá vendo? Obrigada a todos. Boa noite.